conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e hoje a gente vai falar sobre um tipo de gordura que pouca gente entende, mas que o laboratório vive apontando como alterado: os triglicerídeos ou triglicérides. Aí você me pergunta, doutora, meu colesterol até que tá bom, mas o triglicerídeo tá nas alturas, isso é grave? A resposta é: pode ser sim, se a gente não entender o que ele significa. Os triglicerídeos são um tipo de gordura que circula no sangue. Pense neles como a reserva de energia do corpo, aquilo que o organismo guarda quando sobra combustível. Quando você come mais do que gasta, especialmente carboidratos e açúcares simples, o corpo transforma esse excesso em triglicerídeos e armazena no tecido adiposo, o tecido gorduroso. Ou seja, o triglicerídeo é uma poupança energética. O problema é quando essa poupança transborda. Em excesso, ele começa a circular demais no sangue, engrossa o óleo da corrente sanguínea e aumenta o risco de entupimentos e inflamações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 25% da população mundial tem níveis elevados de triglicerídeos. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que um em cada três adultos apresenta alguma alteração no perfil lipídico, e em muitos casos, os triglicerídeos são os primeiros a subir. É uma das dislipidemias mais comuns e o mais perigoso. Costuma passar despercebida porque não dá nenhum sintoma, até causar um evento sério. Mas de onde vêm esses triglicerídeos? Para entender como controlá-los, precisamos primeiro entender de onde eles vêm. Cerca de 20 a 30% dos triglicerídeos vêm diretamente da alimentação, principalmente de gorduras saturadas, álcool, açúcar simples, ultraprocessados. Mas a maior parte é produzida pelo fígado. Sim, o próprio corpo fabrica. Quando há excesso de glicose e insulina no sangue, o fígado pega esse excedente e transforma em triglicerídeos. Ou seja, não é só o que você come, é o que o seu corpo faz com o que você come. O sedentarismo e o excesso de carboidratos simples são os grandes vilões aqui. Vamos fazer então um paralelo simples. Imagine que o sangue é uma estrada e os triglicerídeos são caminhões levando energia para os tecidos. Quando há equilíbrio, os caminhões circulam bem e descarregam o combustível no destino certo. Mas quando há excesso, muita carga e pouco movimento, a estrada engarrafa. Esses engarrafamentos lipídicos favorecem a inflamação nas artérias, aumentam o risco de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura e que, com o tempo, podem ocasionar infarto e AVC. E o fígado sobrecarregado também sofre. O excesso de triglicerídeos pode causar esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso. Triglicerídeos altos não são apenas um número feio no exame. Eles estão associados a três riscos principais. Primeiro, infarto e AVC, pois o excesso contribui para depósitos de gordura nas artérias, aumentando o risco de entupimento. Segundo, pancreatite aguda, principalmente quando os triglicerídeos passam de 500 miligramas por decilitros. O risco de inflamação no pâncreas sobe muito e a pancreatite por gordura é grave. É uma causa de dor abdominal intensa e pode sim exigir internação. Terceiro, síndrome metabólica. O triglicerídeo alto costuma andar junto com resistência à insulina, obesidade abdominal e pressão alta. Esse é o combo perfeito para o coração reclamar. Quer saber um dos remédios mais eficazes e baratos para baixar triglicerídeos? Adivinha? Exercício físico regular. O exercício físico ajuda o corpo a usar o triglicerídeo como fonte energética. Durante o exercício, o músculo literalmente queima esses lipídios circulantes. Estudos mostram que praticar 150 minutos semanais de exercício aeróbico moderado, como caminhada, bicicleta, natação, dança, pode reduzir os triglicerídeos em 20 a 30%. Sabia disso? E o efeito é rápido, em poucas semanas de rotina ativa, os exames já melhoram. Mas atenção, não adianta treinar e continuar exagerando no álcool e nos doces. O corpo precisa de consistência, não compensação.
Nem sempre precisa de remédio. A maioria dos casos de triglicerídeo moderadamente alto, entre 150 e 500 miligramas por decilitro, melhora com mudanças de estilo de vida, como redução de açúcar, farinha branca, praticar atividade física com frequência, parar de fumar, limitar ou, melhor ainda, cessar o álcool e dormir bem. Mas quando os níveis estão muito altos, acima de 500, ou quando há risco cardiovascular elevado, aí sim, o médico pode te indicar uma medicação. Os principais medicamentos para controlar triglicerídeos são os fibratos, por exemplo, fenofibrato, cipofibrato, bezafibrato. Eles atuam no fígado, diminuindo a produção de triglicerídeos e aumentando o HDL, o colesterol bom. Podem causar no começo um leve desconforto abdominal ou raramente também alterações hepáticas. Outra medicação é o ômega 3 em altas doses de EPA e DHA. Ele é usado em cápsulas de prescrição. A maioria das vendidas nas farmácias, ela não atingem essas altas dosagens, então é importante conferir isso com o seu médico. E esse ômega 3, ele ajuda a reduzir a síntese hepática de triglicerídeos. Os efeitos colaterais costumam ser leves. Seria um refluxo ou um gosto residual de peixe. O terceiro é a niacina. Ela reduz os triglicerídeos e o colesterol, mas seu uso caiu por conta de efeitos colaterais, como o rubor facial e o desconforto gástrico importante. É uma droga muito pouco tolerada. Por último, mas não menos importante, as estatinas, que são indicadas quando há um risco cardiovascular alto e principalmente quando tem um LDL também alto. Ela age mais sobre o LDL, mas também tem um papel no controle dos triglicérides. O tratamento é sempre personalizado e nunca é só um remédio. O estilo de vida continua sendo o protagonista aqui. Então, os triglicerídeos, eles são um reflexo do seu equilíbrio. Eles contam como está sua rotina, seu sono, sua alimentação e até seu estresse. Controlar os triglicerídeos é muito mais do que ajustar números. É devolver fluidez ao sangue e leveza ao corpo. E como sempre, não existe milagre, existe constância. Mover-se mais, comer melhor, beber menos e dormir direito ainda são as melhores estatinas naturais. E esse foi o Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e te espero comigo no próximo episódio. Compartilhe esse episódio com quem vive dizendo que é só uma gordurinha no sangue, porque o sangue gorduroso é prelúdio do coração cansado. Lembre-se, o coração sempre fala. A questão é: você está disposto a ouvir?